Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam sobre a proteção, as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo e que tudo esteja bem. Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia em mais uma videoaula. E hoje, especificamente, nós vamos estar aí dando início aos estudos, tá certo? Conhecendo aí as características naturais, os aspectos naturais da região centro-oeste do Brasil, ok? Vamos lá? Então aqui nós vamos estar falando sobre os aspectos gerais da região centro-oeste. Certo? Então é formada por 3 estados. Quais são eles? Os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E um distrito federal, tá certo? E um distrito que é o Distrito Federal, cuja capital Brasília, o centro administrativo, centro político do nosso país, do nosso Brasil. Então a região centro-oeste ocupa uma área de 1.606.415 km², certo? E segundo dados do IBGE, a população estimada dessa região era de 18.638.014 habitantes em 2016. Então aqui nessa tabela 1, nós podemos observar as unidades da federação e suas respectivas capitais. Então aqui nós vamos ter o estado de Goiás, com a sua respectiva capital, Goiânia. Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, e o Distrito Federal, com a capital Brasília, certo? Que é a capital, como vocês podem ver aí, a capital nacional. Então aqui um mapa para nós vermos aqui mais detalhadamente. Aqui nós vamos ter a região norte, já estudado anteriormente. Vamos ter aqui do lado direito, nós vamos ter aqui o Nordeste, certo? Vamos ter aqui a região Sudeste e bem mais ao sul, a região Sul. E aqui está a região Centro-Oeste. Então, formada pelos estados de Mato Grosso, que fica ao norte do Mato Grosso do Sul, por isso que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso ao norte, Mato Grosso do Sul ao sul. Capital do Mato Grosso, Cuiabá. Capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Aqui à direita, a leste, nós vamos ter o estado de Goiás, certo? Com a capital Goiânia. E dentro do estado de Goiás, nós vamos ter justamente o Distrito Federal com a sua capital, Brasília. Relevo. Então, o que é que nós podemos estar falando aí do relevo do centro-oeste? Então, vai dizer, na região centro-oeste, predomina áreas de planaltos. Então, é muito comum nessa região aqui a presença de planaltos, com altitudes não muito elevadas. A maior parte dessas áreas tem entre 200 a 800 metros de altitude. E nelas ocorrem diversas serras, certo? Diversas serras, como nós vamos estar vendo no mapa posterior. Diversas serras e chapadas, rodeadas principalmente por depressões. Então, lembrando, depressões são o que nós chamamos de uma maneira bem simples, aqueles buracos que encontramos no relevo, né? Tá certo? Então, as formações desses planaltos com altitudes maiores de 800 metros estão em algumas porções do estado de Goiás. Então, o que é que ele diz aqui? A maior parte do relevo aqui nessa região são de planaltos, planaltos que variam de 200 a 800 metros. Mas é no estado de Goiás onde vamos encontrar áreas de altitudes maiores de 800 metros. Então, predominantemente no estado de Goiás. Então, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, encontra-se a extensa planície do Pantanal, ou seja, o Pantanal Mato-Grossense, que é uma planície alagável, certo? Então, para onde vamos estar falando nela posteriormente no tema seguinte, para onde convergem rios vindo de diversas direções e que compõem a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Então, a bacia do Pantanal Mato-Grossense, tá certo? Então, a planície do Pantanal Mato-Grossense, ela é banhada justamente pela bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Então, aqui nós podemos ver, para vocês observar direitinho, toda essa área aqui é a área da planície do Pantanal Mato-Grossense, que fica justamente aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá certo? Justamente aqui banhada pelos rios que formam a bacia do Rio Paraguai. Aí aqui nós vamos ter o Pantanal Mato-Grossense, é considerado pela Unesco como um patrimônio natural mundial e reserva da biosfera.
Então, nós vamos estar falando um tema mais à frente. Vamos estar especificamente aí com o tema falando sobre somente o Pantanal Mato Grossense, tá certo? Então, as serras de chapadas constituem importantes divisores de água. Então, o que são divisores de águas? Das principais bacias hidrográficas do país. Então, divisores de água são áreas que de planalto, como é no caso aí, onde nós vamos ter nascentes de rio, tanto de um lado do planalto como do outro. E essa água justamente corre do lado, tá certo? Que esses rios eles surgem. Então, deixa eu fazer um desenho aqui, tá certo? Então, vamos imaginar aqui que essa área de planalto. Então, nós vamos ter rios, certo? Que nascem desse lado. Então, naturalmente, esse rio vai descer para cá. E vamos ter rios que nascem desse lado, que vão descer por aqui. Então, nessas áreas de relevo onde encontramos essa presença de nascentes de rios de um lado e do outro, justamente essas áreas nós chamamos de divisores de água. Por quê? Justamente nós vamos ter água de um lado e de outro, ou seja, águas divididas, certo? Então, voltando aqui, então nós vamos ter divisor de água das principais bacias hidrográficas do país. A Chapada do Parecis, por exemplo, divide águas das bacias amazônica e do Paraguai. E na Serra, deixa eu fazer um círculo aqui dos Parecis, e a Serra do Caiapó, certo? Separa as águas de três bacias do rio Tocantins-Araguaia, do Paraná e do Paraguai. Tocantins, Araguaia, Paraguai e Paraná. Então vamos ver aqui, vamos localizar Chapada do Parecis. Então, Chapada do Parecis está aqui, ó. É um divisor de água porque rios que nascem desse lado correm para os rios da bacia, certo? Correm para a bacia amazônica, e os que nascem desse lado correm justamente, como fala o texto aqui, para a bacia do Paraguai, certo? Para a bacia do Paraguai. Já a Serra do Caiapó, aqui, ó, vamos localizar aqui, Serra, cadê a caneta? Então, como podemos ver aqui, Serra do Caiapó, certo? É um divisor de água das bacias hidrográficas do rio Tocantins-Araguaia, do rio Paraná, certo? Do rio Paraná e também do rio Paraguaia, que são três bacias que vamos ter aqui. Muitos dos rios surgem aqui nessa área de Planalto, mais precisamente a Serra do Caiapó, ok? Então, hidrografia. Então vamos ter aqui as principais bacias hidrográficas que banham a região centro-oeste são a dos rios Amazonas, Paraná, Paraguai e Tocantins-Araguaia. Então, 4 das principais bacias hidrográficas aqui que encontramos no Brasil, 4 justamente banham aí essa região da região centro-oeste e a região central do Brasil. Então, a bacia do Tocantins-Araguaia estende-se do leste do Mato Grosso, atravessando o norte de Goiás, tá certo? Ao norte do país, onde está localizada uma das maiores hidrelétricas do Brasil, que é a usina de Tucuruí, no Pará. Justamente aqui no Pará, onde ele deságua no Oceano Atlântico, certo? Então, esse rio, como diz aqui, nasce no Mato Grosso, adentra no estado de Goiás, sobe em direção ao norte, chegando aqui justamente desaguando no Oceano Atlântico no estado do Pará, na região norte do Brasil. Grande parte dos rios do centro-oeste tem elevado potencial para a geração de energia, porque são rios de planaltos. Então, os rios de planaltos têm essa característica aqui, é ideal para a produção de energia elétrica. Então, por apresentar grande quantidade de corredeiras e quedas d'água. Por outro lado, há trechos navegáveis, ou seja, nas áreas de mais planície, áreas de planícies, temos trechos navegáveis, onde parte dos cursos dos rios são os rios da bacia do Paraná e Paraguai, como por exemplo, são utilizados apenas, não são utilizados apenas para a produção de energia elétrica. Então, além da produção de energia elétrica, esses rios também favorecem o transporte tanto de passageiros como de mercadorias. Então, aqui vamos ter uma grande quantidade de rios,
rios predominantemente de planaltos, onde são favoráveis à produção de energia elétrica, mas em algumas áreas mais baixas do relevo, tá certo? Áreas de planícies, como as bacias do Rio Paraná e do Paraguai. Inclusive no Rio Paraná aqui, junto com o Rio Tietê, vamos ter a maior hidrovia do Brasil, a hidrovia Tietê-Paraná, certo? Então, além das bacias do Paraná e do Paraguai, também, além da produção de energia elétrica, também são muito utilizados para a navegação, tanto de transporte de passageiros, como também de mercadorias. Então, aqui nós podemos ver, tá certo? A área de abrangência aqui das bacias hidrográficas. Então, vamos ter aqui a área aqui, boa parte do Mato Grosso, coberta aqui, abrangido pelos rios da bacia amazônica. Também vamos ter aqui parte do Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul, certo? Vamos ter aqui áreas cobertas, drenadas pelos rios da bacia do Paraguai, inclusive aqui onde fica o Pantanal Mato Grossense. Vamos ter aqui tanto um trecho do estado do Mato Grosso como Goiás, áreas drenadas pelas bacias do rio Tocantins-Araguaia, tá certo? Tocantins-Araguaia, e parte do Mato Grosso e parte do estado de Goiás, nós vamos ter justamente áreas drenadas pelos rios da bacia hidrográfica do rio Paraná. Então são essas quatro as bacias hidrográficas que drenam justamente o território aí da região centro-oeste do Brasil. Clima. No centro-oeste o clima predominante é o tropical, que esse tropical também pode ser chamado de tropical típico, certo? Com verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos. Então, é uma característica peculiar desse clima tropical. Então, os verões vão ser quentes, como é naturalmente em áreas tropicais, certo? Porém, os verões são chuvosos. A grande incidência, precipitações vão acontecer na estação do verão. Já no inverno ou nos invernos, a temperatura naturalmente cai mais, vai ser uma temperatura fria, porém nós vamos ter pouca, certo, precipitação, fazendo com que os invernos aqui, além de serem frios, temperatura bem mais amena do que nos verões, o inverno aqui não vai ser chuvoso, certo? Eles vão ser invernos secos. Então é uma característica aqui desse clima chamado clima tropical ou tropical típico. Então o período chuvoso ocorre entre os meses de outubro a março, que é justamente o período de verão. A estação seca acontece entre os meses de abril e setembro, ao longo do outono e do inverno. Então, justamente ao longo do outono e principalmente do inverno, que geralmente é uma estação de maiores de pluviométrio, aqui nessa região vai ser o contrário, a temperatura vai cair, porém o índice pluviométrico vai ser baixo. Na porção norte da região centro-oeste, na zona de transição para a floresta amazônica, ocorre o clima equatorial, caracterizado pelas elevadas temperaturas e alto índice pluviométrico. Então vão ser áreas de temperaturas elevadas de clima quente, não é isso? Quentes, e por se tratar de uma área de clima equatorial, além de ser quente, também é bastante chuvoso. Então nós podemos observar aqui nesse mapa anterior, então toda essa área aqui que é banhada, boa parte do centro-norte do estado do Mato Grosso é coberto pela floresta amazônica, onde justamente nós vamos encontrar aí a presença do clima equatorial. Então nós podemos observar nesse mapinha, certo? Essa área verde justamente é o clima equatorial. Então, como eu falei para vocês, o Mato Grosso, essa parte centro-norte do Mato Grosso, certo? A presença da floresta amazônica, então clima equatorial quente, chuvoso. A maior parte, predominantemente da região, vai ser predominantemente de clima tropical ou tropical típico, certo? Tropical ou tropical típico. E uma pequena extremidadezinha aqui, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, nós vamos ter justamente a presença aqui, por ser cortado pelo Trópico de Capricórnio. Então, vocês podem observar aqui a linha do Trópico de Capricórnio. Essa região é abrangida pelo clima subtropical.
tropical. Agora, predominantemente, como vocês podem ver, é o clima tropical ou tropical típico. Vegetação. Então, na região centro-oeste encontra-se o Pantanal, certo? O bioma marcado pela presença de uma grande área de planície drenada, por isso que é chamada de Pantanal, que é uma área drenada, tá certo? Por muitos rios e espécies vegetais e animais. Então, ela é drenada, então vamos ter parte dessa área, parte do ano essa área vai estar coberta de água e parte do ano vai estar seca, certo? É diferente do pântano. O pântano diferencia do Pantanal, da planície, do Pantanal mato-grossense, por isso o pântano ele é constantemente alagado. Já o Pantanal não, é parte do ano ele é alagado, parte do ano ele está seco, certo? Então por isso que é o Pantanal mato-grossense, porque parte dessa área durante o ano está, certo, coberto de água e uma outra grande parte está seca, e parte do ano boa parte dessa área vai ficar coberta por água. Então há justamente aí um aumento e uma diminuição nos níveis da água durante o ano, por isso que é chamado de Pantanal. O pântano não, o pântano é constantemente alagado, certo? Então, é por muitos rios onde há espécies de vegetais e animais, como de Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Cerrado. Então, o Pantanal ele é chamado de complexo do Pantanal. Por que é complexo? Porque ele não é formado por uma única vegetação, ele é formado pelo conjunto de algumas espécies vegetais, certo? Aqui é justamente de alguns tipos de vegetações, como Mata Atlântica. Vamos ter também a presença da Floresta Amazônica e do Cerrado. Então, nessa região predomina a vegetação do Cerrado. Então, como nós vimos que aqui predominantemente é o clima tropical, tropical típico, então esse clima tropical, tropical típico, nós vamos justamente encontrar aqui a presença da vegetação do Cerrado, certo? Do Cerrado. Já nessa área aqui do clima equatorial, nós vamos ter a presença da Floresta Amazônica, e aqui nessa área, justamente ao sul, nós vamos ter aí a presença aqui justamente de vegetações típicas da região sul, aqui de clima subtropical, como é o caso nas Matas dos Pinhais. Aqui fica aqui justamente na fronteira com o Paraná, certo? Então aqui nós podemos observar, tá certo? Nessa figura 5, justamente toda essa área aqui do Mato Grosso, que era inicialmente coberta pelo Cerrado, tá certo? Então nós podemos observar aqui toda essa área que era inicialmente coberta pelo Cerrado, justamente essa área, conforme dados de 2019, então podemos observar essa área desmatada, e essa área verde é o que restava ainda da vegetação nativa do Cerrado. Então vocês podem ver que boa parte do Cerrado da região centro-oeste, isso em 2009, porque para cá, de alguns anos para cá, essa área de desmatamento aumentou para justamente a expansão da agricultura e da pecuária. Então, justamente foi essa região desmatada para dar espaço justamente a grandes áreas de agricultura dessa região e também para a criação, para a pecuária bovina, certo? Então, aqui na região centro-oeste, nós vamos ter o celeiro agrícola do Brasil e vamos ter aqui também a maior quantidade de cabeças de gado de pecuária bovina para o corte, onde aquele gado é criado para justamente o abate e comercialização da carne. Então, o centro-oeste é a região que nós vamos ter aí o destaque. Tanto é uma região considerada o celeiro agrícola do Brasil, como também a maior região produtora de carne bovina do Brasil. Então, a principal característica do Cerrado, então agora nós vamos estar aqui dando uma ênfase ao Cerrado, que é a vegetação predominante, certo? Que ela é muito parecida com a vegetação de savana, inclusive ela é considerada, alguns chamam a savana brasileira, tá certo? Que ela tem características parecidas com a savana africana. Então a principal característica é a predominância de espécies rasteiras, com pequenos arbustos, aves de pequeno porte, e árvores tortuosas, como nós vamos estar observando mais à frente, tá certo? Então, como nós vamos estar observando mais à frente. Então, o Cerrado apresenta 5 tipos fisionômicos
Ou seja, ele vai se apresentar, vai ter fisionomias diferentes, 5 fisionomias diferentes, onde cada fisionomia dessa vai receber um nome específico. Então nós vamos começar aqui da vegetação mais rasteira, chamada campo limpo, formado por algumas gramíneas, nós vamos ver. Depois vem o campo sujo, podem ver que os arbustos vão aumentando de tamanho. Campo cerrado, cerrado típico, como eu falei para vocês do clima tropical típico, aqui é o cerrado típico. E o cerradão, que é a parte do cerrado que tem árvores de maiores portes aí, certo? Então vamos observar agora especificamente uma por uma. Então aqui nós vamos ter o campo limpo, certo? Que é essa primeira imagem aqui. Então no campo limpo, predomínio de gramíneas, de grama. Então vocês podem ver, certo? Basicamente aqui não vai existir árvores, arbustos, certo? Basicamente o que nós podemos ver só são o quê? Gramas. Então a exemplo aqui da área de campo limpo no Parque Nacional das Emas, no estado de Goiás. Vamos ter aqui o campo sujo. Então, cobertura constituída de árvores esparsas, distante uma das outras. Então, predomínio ainda continua sendo das gramíneas. Aí vamos ter arbustos, certo? Esparsas, árvores esparsas, uma distante das outras, tá certo? Uma distante das outras, e vocês podem ver que nós vamos observar na imagem mais à frente, essas árvores, esses arbustos, eles são retorcidos, certo? São retorcidos, tem casca grossa, poucas folhas pequenas, folhas grossas, justamente é uma característica do cerrado. Então aqui também ainda continua na área de campo sujo, né? Área de campo sujo no Parque Nacional das Emas, no estado de Goiás. Aí vamos ter aqui campo cerrado, área com predomínio absoluto de espécies herbáceas, certo? E algumas arbustivas. Apresenta vegetação mais fechada do que no campo sujo. Então, herbáceas são justamente essas plantas que não apresentam caules, certo? Então, vamos ter aí predominantemente dessa vegetação que não apresentam caule, mas vamos também ter a presença de algumas árvores, como nós podemos ver aqui, já bem mais do que na imagem anterior. Aqui era mais esparsa, aqui já estão mais juntas, certo? Já vamos ter árvores de portes maiores do que a imagem anterior. Então aqui é a área de campo cerrado em Padre Bernardo, no estado de Goiás. Aqui, cerrado típico. Conjunto caracterizado pela presença de árvores baixas, a maioria com altura inferior a 12 metros, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. Então aqui vocês podem observar, tá certo? Já praticamente não tem mais gramíneas, vegetação herbácea, que é vegetação sem caule. Então vamos ter aqui uma grande quantidade já quase fechada de pequenas árvores, vocês podem estar observando aqui, tá certo? Então isso é o interior do cerrado, típico na Floresta Nacional do Parque de Paraupeba, em Minas Gerais. Então essa é uma floresta que se espalha aí no estado de Goiás, tá certo? Ali adentro no estado de Minas Gerais, é justamente essa área abrangida por essa vegetação de cerrado, mais precisamente o cerrado típico. Então vejam como já modificou bastante. E vamos para o último nível agora, tá certo? Que é justamente o chamado cerradão. Então aqui nós podemos observar também ainda, como eu falei para vocês, vocês podem ver bem nitidamente, são árvores inclinadas, vocês podem ver aqui inclinadas, certo? É o caule retorcido, casca grossa, não é isso? Poucas folhas grossas também, justamente é uma característica marcante aqui dessa vegetação do cerrado, certo? Aí aqui nós vamos ter o cerradão, área com grande quantidade de árvores que podem chegar a 15 metros de altura. Então, área do cerradão no Parque Estadual das Matas do Segredo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então vocês podem observar, já é uma vegetação bem mais fechada do que a do cerrado típico. Vocês podem observar aqui, além de bem mais fechado, também a quantidade aqui de árvores de maior porte, tá certo? Então essa justamente é a parte mais alta do cerrado, é a formada área mais fechada do cerrado. Então aqui, para nós estarmos finalizando, então nós vimos justamente aqui nesse sentido aqui. Nós começamos na área de campo limpo, que é as vegetações mais rasteira de gramínea, e justamente no decorrer nós vai apresentando aqui uma maior quantidade de árvores mais altas e umas mais próximas da outra. Então começa no campo limpo, depois vimos aí o campo sujo,
certo? Campo cerrado, cerrado típico e o cerradão, que é essa última que nós vimos agora, que é a mais fechada e árvore de maior porte. Então aqui nós temos os principais fitofisionomias encontradas no bioma do cerrado, ou seja, as características delas dessa vegetação que é predominante na região centro-oeste, que justamente é a vegetação típica do clima tropical típico. Então, nas áreas mais abertas do cerrado, onde há predominância de vegetação arbustiva, é comum a ocorrência de queimadas naturais, que exercem um importante papel no equilíbrio dessa formação. Então, o fogo estimula algumas etapas do ciclo de vida de muitas espécies, principalmente as herbáceas, certo? São aquelas plantas que não possuem caule, além de promover a reciclagem de matéria orgânica, uma vez que as cinzas, com as chuvas, disponibilizam nutrientes às raízes das plantas. Sem esse equilíbrio, muitos animais poderiam ficar sem seu habitat e diversos tipos de plantas deixariam de existir na região. Então, acontecem naturalmente nessa região, principalmente no verão, queimadas, certo? Queimadas naturais, que como que tudo que Deus criou é perfeito, então justamente essas queimadas provocadas por diversas, vamos dizer, por raios, tá certo? Entre outros elementos naturais, o próprio calor, o sol que reflete em algum vidro, alguma coisa do tipo, então faz com que essa vegetação, principalmente essa vegetação rasteira, ela pegue fogo, tá certo? Naturalmente ali aquelas cinzas junto com as chuvas, esses nutrientes são levados para o solo e esse solo fica nutrido, justamente assim proporcionando o surgimento de uma nova vegetação, tá certo? Então isso é natural na região. Agora o que não é natural, como a gente sabe, além dessas queimadas naturais, muitas dessas queimadas são provocadas por raios naturalmente, como eu falei para vocês, tá certo? Vai dizer aqui, entretanto, além das queimadas naturais, muitas vezes provocadas por raios, são frequentes as queimadas realizadas com o objetivo de preparar o solo, ou seja, são queimadas realizadas pela ação do homem, uma ação antrópica, para a prática agrícola, certo? Então, que atingem grandes proporções e colocam risco em vida dos animais silvestres, além também da própria vegetação que é destruída aí para a expansão da agricultura e da pecuária, né? Infelizmente, hoje ainda vivemos com esses problemas. No centro-oeste, sobretudo nas últimas décadas, boa parte da vegetação do cerrado, como eu já falei anteriormente, foi desmatada para a prática da agropecuária, para a prática da agricultura e pecuária. Então é só nós observarmos aqui, a exemplo do cultivo de soja, certo? Na década de 1970 a 50 anos atrás, as únicas áreas de soja que nós tínhamos aqui na região no Brasil era justamente uma maior parte na região sul, essa pequena porção aqui na região centro-oeste, tá certo? Aqui um pouquinho no Mato Grosso, no estado de Goiás, não é isso? E em 2003, vejam o tamanho, a proporção dessa área que justamente deu lugar, certo? Essa vegetação de cerrado que deu lugar ao cultivo da soja. Então, olha o tamanho da área que foi ocupada e hoje, com certeza, essa área ainda é maior, tá certo? Hoje a região norte, nós temos hoje essa região aqui todinha, onde está havendo o avanço da agropecuária que vem do centro-oeste, adentrando na região norte. É uma nova área de desmatamento chamado Arco do Desmatamento, justamente para estar sendo devastada essa região essa área de floresta amazônica, justamente para a expansão da agricultura e pecuária. Mas toda essa área aqui, já em 2003, toda essa área já estava tomada aqui pelo cultivo de soja, certo? Então podemos observar que, como vimos anteriormente, boa parte do cerrado, em sua maior parte, já foi totalmente substituída e já foi destruída para a prática da agropecuária. Então aqui nós podemos observar, como eu falei para vocês, a produção de soja agora em 2015, que ela tinha aumentado. Aqui são dados de 2003, certo? Então aqui temos 2015, como já avançou aqui o estado do Pará, só que aqui a vegetação da vez que está sendo devastada é a floresta amazônica, certo?
mas justamente aqui é onde está havendo aí a expansão da agricultura e pecuária, nessa região chamada Arco do Desmatamento. Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí esse conteúdo aí inicial aí das características naturais da natureza da região Centro-Oeste. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado. E como não poderia deixar de falar do recado da semana, então lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento, ou seja, alegria. Eclesiastes 12, 1. Então, jovem, faça a diferença hoje, certo? Então, estude, se dedique aos estudos, respeite pai e mãe, tá certo? Respeite o próximo, ame o próximo e principalmente respeite a Deus e entregue a tua vida na mão dele. E o resto vos será acrescentado, tá bom? Então esse era o recadinho da semana. Um cheiro no coração. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Fui.